Olá, concurseiro, concurseira, eu sou Laércio de Mello e este é o Aprova Atualidades, o programa que faz para você uma relação dos principais acontecimentos com os possíveis concursos, com os possíveis editais que venham se desenvolver em nosso país. Antes de eu ir para o tema de hoje, quero dizer, olha, venha estudar conosco. Se você só assiste este programa toda semana, entre na página e veja as possibilidades infinitas que existem para você ampliar os seus conhecimentos com professores gabaritados, professores com mestrado, professores treinados em cursinho, professores com grande capacidade de ajudá-lo a passar naquele concurso que você tanto sonha. Vale a pena pesquisar se você ainda não pesquisou. E é claro, também pode mandar suas críticas, sugestões, todas são ouvidas, você não precisa concordar com o que eu falo aqui. E também o seguinte, eu procuro sempre não colocar a minha opinião, nunca colocar a minha opinião, e sim dar uma visão geral sobre determinado conhecimento, sobre determinado acontecimento, para provocá-lo, para ajudá-lo a pensar sobre o assunto. E como não poderia deixar de ser, o nosso tema de hoje é o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude. Concurseira, concurseiro, nosso país recebe mais um grande evento, neste caso, a Jornada Mundial da Juventude. Temos que lembrar aí que a Jornada Mundial da Juventude foi inventada lá no ano de 1984 pelo então Karol Wojtyła, ou Papa João Paulo II. E em 1985, a ONU declara este ano como o Ano Internacional da Juventude, dando, a partir desse ponto, um destaque maior para a juventude do planeta. Por que isso? Se você assistiu até a aulas anteriores, deve ter percebido que eu falei muito em população. O mundo começa a viver um dilema nas próximas décadas. A população vai envelhecer e o número de filhos por mulher está abaixo do esperado, ou melhor, abaixo da taxa de reposição. Porque o esperado, em tese, cada um vai ter filhos o quanto quiser. Você quer ter três, dois, um ou nenhum. Isso é uma questão de planejamento. Mas, se continuar nesse ritmo, é claro que o mundo passa a ter uma diminuição. Outro ponto interessante da jornada é quem viu a abertura, viu uma cruz sendo carregada por um grupo de jovens que foi levado até o altar. Esta cruz foi entregue pelo próprio João Paulo II e ela tornou-se o símbolo maior desta jornada. Seguinte, não vamos olhar aqui essa jornada do ponto de vista religioso, tá? Esse evento que está sendo, que foi realizado no Rio de Janeiro, que o mundo inteiro, gente de todos os países vieram assistir. Vamos analisar esse evento pelos fatos inéditos, que é com base nesses fatos que com certeza os críticos vão se balizar, que é com base nesses fatos que a banca de um determinado concurso que cobre atualidades e esse tema cultural venha a entrar, ele possa se balizar e montar a questão para você. Vamos ver alguns desses fatos que são importantíssimos na análise. Olha só, eu vi a abertura, assisti tudo aquilo e observando o seguinte. Primeiro, o primeiro Papa Latino, né? Que o mundo, que foi eleito, no caso no Vaticano, e que o mundo conheceu. Bom, além de ser um Papa Latino, mais um detalhe, ele é o quê? Um jesuíta. E daí? Lembre-se, os jesuítas chegaram a ser expulsos pelo Vaticano. Eles não faziam parte mais do Vaticano, eles foram renegados, porque eles foram os únicos a pegarem em armas para defender, por exemplo, os indígenas que vêm do Rio Grande do Sul até, por exemplo, Salto del Guairá, hoje Guaíra, no Paraná. Só que isso só é o que aparece nos livros de história.
que a gente vê no Brasil. Só que os jesuítas, concurseiro, eles atingiram desde a Califórnia, tá? E vieram até a Argentina, Uruguai, a área que eles ocuparam, que eles vieram catequizando. Um povo um grupo de padres extremamente dedicados e conseguiram grandes eventos em todo o planeta. Tem 200 anos só que a igreja os trouxe novamente para a congregação, eles estavam renegados. Outro ponto, o Papa Francisco chegou em um país governado por uma mulher. E ele é de um país governado por outra mulher. Interessante que na Igreja Católica, se você notar, a mulher sempre está em segundo plano. A gente não conhece mulheres nos altos escalões do Vaticano, ou mesmo nas outras congregações. E como este é um Papa de inovações, ele foi posto aí para fazer mudanças, quem sabe nós não vamos passar a ver a partir de agora a mulher em um outro papel. Isso também tem um simbolismo muito grande, bastante importante, que se faça esta leitura. Diante de tudo isso, outro ponto importante também que a gente pode destacar é ver o seguinte: nas outras jornadas não existiam manifestações contrárias, mas nesta jornada, manifestações e de uma maneira bastante assertiva, que as pessoas conseguiram destaque na imprensa. Até eu quero mostrar isso para vocês. Eu separei aqui uma do Estadão, né? Olha ali, Papa Francisco no Brasil, manifestantes serão barrados no campo da fé. A polícia se preparou para fazer a segurança de um evento religioso que, entre aspas, prega a paz, mas foi necessário. O Centro de Coordenação de Defesa Diária do Rio de Janeiro, que comandará a segurança na Zona Oeste durante a Jornada Mundial da Juventude, informou que, daí vem todo o texto aqui, eu já li, que existe um projeto para barrar os manifestantes. A gente não viu isso nas outras jornadas. Isso demonstra que a população brasileira também está muito mais politizada, porque eles não estão contra a vinda do Papa. Não é isto. A bronca nesses manifestantes é justamente achar um meio de protestar e que o mundo enxergue. Porque olha só, o Rio de Janeiro conseguiu, no dia da abertura, essa imagem está assim, não é à toa, não é porque a gente não conseguiu uma melhor, não. É para mostrar que os trens pararam no Rio de Janeiro, que estavam levando milhares de fiéis para a abertura oficial, e os trens pararam, eles tiveram que descer no meio do caminho. Faz uma leitura rápida aí. Imagine, num evento desse que na abertura reuniu apenas 500 mil de pessoas, se formos ver, não é um número gigante, já tivemos maiores, e não se consegue atender a população em termos de transporte, é um problema sério. O país precisa rever, e não é uma questão do Rio de Janeiro. Se fosse só o Rio, resolver-se-ia isso muito fácil, isso é em todo o país. Então demonstra o fato de ter manifestantes questionando, argumentando, cobrando das autoridades, lá no caso, na frente da casa do prefeito, na frente da casa do governador, fazendo protesto, isto chama a atenção do mundo e faz com que as autoridades tomem providências. Espero eu. Olha a outra manchete aqui, ó. Com o metrô parado, peregrinos enfrentam tumulto. Na estação do bairro do Anhaúma, fiéis se aglomeraram. Houve um princípio de tumulto e as pessoas estão sem saber o que fazer. Eu tive a chance de ver isso praticamente ao vivo, a questão da bronca dos peregrinos, ao vivo pelas imagens da TV, é claro, do pessoal no metrô, não podiam sair dali, aquele metrô todo fechado. E
com a expectativa de chegar até a abertura. Imagine isso para um jogo também, imagine isso para a final da Copa. Seria uma coisa absurda dar esse vexame. Já demos, essas imagens rodaram o mundo e o Brasil precisa repensar este ponto. Concurseiro. Voltando à importância da Jornada Mundial da Juventude, que também é importante para essa questão da sociedade, da cobrança, e também espera-se que o Papa dê uma resposta, dê a sua opinião, cobre das nossas autoridades que elas tomem providências em relação à juventude muito séria. Os jovens que estão ali, eles têm esta ânsia, a gente percebe pelas notícias, pelos comentários deles, que o Papa tome esta providência. E vamos pensar o seguinte também, fazendo aí uma leitura agora do Nietzsche. O Nietzsche argumentava da importância da Igreja Católica, lembrando que Nietzsche, um dos ateus mais fantásticos que o mundo já teve, mas ele fazia essa leitura que é aceita por todos os sociólogos e os filósofos, e ele pôs isso em livro primeiro, e por causa disso ele é citado, que o catolicismo, o cristianismo ligado à religião católica, conseguiu reunir tudo o que tinha de mais importante ao redor do Mediterrâneo. Ali dos gregos, dos romanos, e com isso conseguiu se espalhar por todo o planeta. Lembre-se, o Vaticano, que é um estado que você consegue dar a volta nele caminhando em 20 minutos, sem andar rápido, em termos de território muito pequeno, tem no personagem do Papa um poder fantástico de convencimento. Talvez não exista no mundo um personagem tão poderoso do ponto de vista de convencimento. Você pode notar que o Vaticano está na ONU e tem em todo o planeta os seus diplomatas. Todo o planeta é uma diplomacia de mais de 2000 anos. Essa leitura é importante que seja feita. A diplomacia do Vaticano tem mais de 2000 anos de história. A ONU se aproveita muito disso. Essa diplomacia que ensina também o planeta a fazer relações. Importante esse ponto. Outro pensador que eu quero destacar aqui, Afonso Romano Santana. Ele faz uma leitura bastante interessante do catolicismo, dizendo, olha, mesmo que no Brasil tenha diminuído bastante o número de católicos, e em termos de número diminuiu, ele questiona se diminuiu a qualidade. O próprio Ratzinger trabalhava com essa ideia, ele preferia qualidade e não número, porque ele argumenta que a instituição católica, repito, não estou defendendo, estou falando aqui de um outro pensador, que a instituição católica consegue agregar tantas pessoas, olhando aí do lado antropológico, e isso é verdade, falando ainda de Afonso Romano Santana, quando você para e olha o ritual católico, ele consegue, numa grande missa, ele consegue mexer com todos os sentidos do fiel, passando pela visão, audição, até o paladar. O ritual foi feito desta maneira e assim ele consegue atrair cada vez mais pessoas. Sem falar, é claro, como eu argumentei anteriormente, 2000 anos de diplomacia e presente em todo o planeta. Claro que nos lugares mais, outros menos. O nosso país é o maior católico do mundo, outros vão ser menos, como a China, mas tem o seu poder de convencimento. Vamos ver os resultados ainda da Jornada Mundial da Juventude para os católicos. Vai ser mas para o Brasil como um todo, como sociedade, pode ser outro e pode ser muito bom devido a esses protestos que a gente viu, mostrando que a população brasileira, independente da situação, está aprendendo a fazer cobranças. Concurseiro, concurseira, me despeço aqui. Lembro que você pode visitar a nossa página de maneira fazer uma pesquisa para ver qual concurso que você quer passar e, em cima disso,
escolher um pacote e fazer a sua matrícula e assim se preparar muito melhor, eu digo, da melhor forma, para que você consiga atingir os seus objetivos. Valeu, até a próxima!